Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo Guia do Reino Infinito. Aqui quem vos fala é Bruno Moraes e eu orgulhosamente apresento a vocês este que será o primeiro de uma longa série de vídeos de grande utilidade para você que joga RPG ou cria histórias fantásticas. Já faz algum tempo que eu tenho apresentado várias de minhas criações para vocês, tanto aqui no meu canal do YouTube quanto na minha página do Instagram. Mas hoje eu quero dar um passo além. Quero mostrar para vocês o coração das minhas criações de fantasia medieval. Eu quero apresentar para vocês, com detalhes, o meu universo Everlast. Everlast é um universo fantástico, profundo e rico em detalhes, cujo desenvolvimento e aprofundamento já acontece há mais de 20 anos. E no vídeo de hoje, eu vou demonstrar para vocês um pouco da amplitude do universo e de todos os seus desdobramentos. Ao final de tudo, talvez fique um pouco mais claro o motivo pelo qual Everlast tem como subtítulo a expressão Reino Infinito. Então senta direitinho aí na cadeira, aperta os cintos e vamos mergulhar fundo nesse universo fictício e gigantesco, onde eu ambiento a maioria das minhas histórias desde a década de 1990. Então vamos lá! Ruínas de castelos e cidades outrora esquecidos abrigam presenças ameaçadoras, formadas pela matéria-prima dos pesadelos. Torres de pedra negra erguem-se altas e desafiam os céus. No meio da névoa, errantes guerreiros atravessam florestas e vales na caça de criaturas ancestrais. Na terra sombria e mágica de Veld, onde reis e rainhas disputam seus jogos de poder e onde as coisas indizíveis se escondem nas sombras da noite, é onde se ambientam as histórias do universo fantástico de Everlast. O cenário tem como característica a ambientação dramática em um universo tenebroso que mistura elementos de ação, suspense, drama e horror, com uma fantasia medieval tipicamente europeia. A temática de criaturas místicas, como bruxas, lobisomens, demônios, anjos e outros, é bastante recorrente na trama, o que classificaria esse cenário como alta fantasia sombria ou horror fantástico. Em suma, este é um cenário que apresenta um mundo análogo à Europa medieval, porém com a forte presença de criaturas macabras. Não é um lugar de contos de fadas, e sim um lugar de pesadelos e corrupção. Lá, a magia é real, assim como os monstros das lendas. E você pode controlar seu personagem e explorar inúmeros lugares e aventuras que eu preparei minuciosamente ao longo dos anos. Existem centenas de lugares profundamente detalhados a explorar. Eu gosto de definir Everlast como uma Terra-média Lovecraftiana. A gente precisa começar do começo. Muito embora o nome desse tema fantástico seja Everlast, o nome do universo não é este. Muitos são os nomes nos vários idiomas de Veld que já buscaram sintetizar o universo com uma palavra, mas o nome que corriqueiramente é mais utilizado é Vesta ou Vasta. Essa designação serviria para conceituar todos os planos que existem desde a criação. Vasta seria, então, o multiverso de Everlast. Vasta é o nome no idioma comum para um multiverso, uma realização do projeto original pelo Tecelão, entidade suprema, criadora do universo conhecido.
Isso pelo menos segundo as crenças preconizam. Vashta também é conhecida pelo nome de Tear, já que é formada pelo intrincado complexo de fios e tecidos que se conectam e se entrançam, chamados fios da realidade, que compõem os planos do multiverso. Há, portanto, uma constante associação entre o universo de Vashta e um Tear, com diversas metáforas existentes entre os planos da realidade e tecidos diversos, assim como uma associação do tempo com fios e linhas. A propósito, um tear é um aparelho mecânico empregado com a finalidade de tecelagem, criação de tecidos. Em regra, esse instrumento é utilizado para separar e entrançar fios, formando uma espécie de malha que permita que um tecido seja criado. A palavra vasta é proveniente do comum para vasto, grande, comprido. Os elfos usam a palavra Varth, o infinito, para se referir ao multiverso, o que pode ter influenciado a criação da palavra no idioma comum. O multiverso de Vashta é composto por 4 planos: Perpétua, os planos imortais, onde existem os planos superiores de Excelsia e os planos inferiores de Profunda. Spectra, os planos dos mortos, para onde vão os espíritos desencarnados. E Empórea, o plano material, onde o universo visível está localizado. Envolvendo todos os outros planos, há também o plano de Etéria, que permeia toda a criação. Cada plano também pode apresentar subplanos ou regiões limítrofes interplanos. Mas esse ponto é complexo e não há consenso mesmo entre os sábios sobre a quantidade de subplanos e interplanos que existem. Em um outro vídeo podemos abordar todos esses desdobramentos. Empórea é a palavra usada em comum para designar o plano material, palpável e concreto, onde o universo visível está localizado. Os sistemas solares, galáxias, estrelas e planetas estão localizados em Empórea. Dessa forma também estão as constelações. Seria equivalente ao nosso universo visível. O plano de Empórea abriga diversos mundos, muitos que sequer jamais ouvimos falar. E é em Empórea que se localiza Norne, o mundo dos mortais, além de muitos outros. Norne é o mundo mais importante de Everlast, pois é o lar dos mortais, um mundo fictício correspondente à nossa Terra. Norne vem do élfico Nor, que significa terra, e Ne, que significa vida, como para designar a terra onde teriam surgido os primeiros mortais. O planeta Norne é plano, circundado pelos 2 luminares primordiais, o Sol e a Lua, ambos controlados pelos deuses Almagor e Pilares. A rota circular dos luminares distribui dia e noite pela extensão do disco terrestre. A propósito, o planeta Norne é plano. Ele é apresentado na forma de relevo sobre um disco que flutua sobre a imensidão do espaço. O planeta é formado por 4 continentes básicos: Veld, no centro, Évora, no oriente, Creantia, no polo norte, Ardon, no ocidente. Em Everlast, apenas uma porção do continente de Veld é conhecida, de maneira que o resto de Norne permanece uma incógnita para os Veldlings. O próprio mapa é muito mais conjectural do que realmente uma descrição detalhada por cartógrafos que experimentaram, que navegaram e conheceram as terras que existem. A ideia da existência de outros continentes e o modelo atualmente aceito para a distribuição dos luminares foram introduzidos por Sales de Garleon no ano 353 da Era dos Impérios, célebre mago e astrólogo que viveu na Quarta Era. Veld é o continente central do mundo de Norne, planeta dos mortais. Muito embora os cartógrafos da Era da Aliança já tenham mapeado seus limites e extensão, pouco se conhece além do território centro-oriental de Veld, Dor Elion, as regiões da Aliança.
Acredita-se que esse território é o único povoado do continente, mas muito disso provavelmente se deve ao temor dos povos de atravessarem os limites conhecidos. O nome do continente, Veld, é oriundo do nome de Velda, a deusa das estrelas. O continente de Veld é dividido em 8 macro-regiões. Dor-Elion, território da Aliança, território mais conhecido e onde vivem os conhecidos povos de Veld. Kalassa, as terras dracônicas, terras que seriam habitadas somente por dragões. Sharikan, o grande deserto, e são terras habitadas por nômades beduínos e dragões de areia. Himnor, o portal dos dragões. Segundo se acredita, nesse cabo estaria localizado o portal para o antigo e desolado mundo de Dracônia. Umentirion, as Ilhas do Sul. Seriam ilhas rodeadas por sereias e serpentes marinhas. Corontria, as Geleiras do Norte. Terras habitadas por povos bárbaros e cruéis. Nyrandel, o berço dos elfos, onde acreditam ter despertado os primeiros povos élficos. Nargon, a Terra da Sombra, península que acreditam ser morada dos deuses das trevas. De todas essas regiões, sem dúvidas, Dor-Elion é a região mais conhecida, já que é o território dos povos livres da Aliança. Eu provavelmente precisarei de um episódio inteiro para explicar cada um desses lugares que acabei de apresentar para vocês. Isso tudo apenas no continente central de Norne, que é Veld. Aliás, a terra de Dor-Elion, não. Essa, como compõe o centro político, o coração dos povos livres e conhecidos de Veld, exigirá inúmeros capítulos para comentar apropriadamente a sua riqueza e vastidão de detalhes. Veld é o lar para vários povos, nacionalidades, raças e etnias. Suas 8 regiões englobam uma divisão política que reconhece a existência de dezenas de povos, que são os seguintes: Guardian, o reino capital da antiga aliança; Dambadur, as Minas Brancas; os Vales do Norte, que são os estados aliados de Corontria; Valadria, a terra dos sábios; Niamer, o reino flutuante; Ulmatibar, as Minas Perdidas; Valmar, o reino dos cavaleiros; Elnora, o reino do outono eterno; Arlengard, o reino da névoa; Fulbekhar, o reino dos anões sombrios; Signar, o reino dos magos; Cavendor, o primeiro reino dos anões; Varna, o reino da praga; Nistram, o mais antigo reino dos homens; Eloriand, o último reino dos elfos; Elidor, a terra da igreja; Umber, o reino da navegação; Incatum, as cavernas do deserto; Tarib, o reino dos oásis; e Obsidian, o reino oceânico. Há ainda outros territórios cuja localização é desconhecida para os povos da Aliança. Zandala, as minas secretas dos Elfos Negros; Lordolmin, a terra dos Elfos da Noite; reinos orcs do Oeste; e também os povos rebeldes, os estados beduínos, povos tradicionalmente saqueadores do deserto de Sharikan; as tribos nômades do Norte, os povos bárbaros e sanguinários dos Reinos Frios; e as hordas goblinoides que rondam pelos túneis das montanhas, além de vários outros povos lendários ou desconhecidos para a Aliança e que também merecem atenção especial. Cada um desses lugares possui seu próprio mapa, suas cidades, seus povos, lugares de interesse, suas línguas, falada e escrita, suas tradições, costumes, etc. Por isso, cada um deles merece um episódio à parte. Isso sem mencionar todos os planos, subplanos, criaturas, história, reinos perdidos, povos extintos, astrologia, lendas e tudo mais.
E é isso que eu me proponho a apresentar para vocês nos episódios que seguem este primeiro. É muita coisa, né? Não à toa o nome do universo é Reino Infinito. Quero mostrar tudo para vocês. Será uma jornada e tanto, mas prometo que cada um dos episódios será muito útil para fornecer ideias para vocês usarem em seus RPGs. E é claro que vocês, desde já, recebem um convite meu para ambientar suas histórias neste mundo infinito que é Everlast. Para mim, será uma honra que Veld possa ser o palco para ambientar suas próprias histórias e que vocês também possam expandir esse mundo para além do que eu projetei. Juntos, poderemos criar o maior universo fictício da história. Quem sabe? Então, com a esperança de que tenham gostado do que viram neste episódio e que estejam ansiosos pelos próximos episódios desta série, vou me despedindo de vocês por aqui. Se você gostou desse conteúdo, é muito importante que você deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Se achar que deve, inscreva-se no canal para se tornar parte deste universo. E ative as notificações do canal para receber as novidades em primeira mão. Fico então por aqui e a todos um forte abraço. A gente se encontra nos próximos episódios. Valeu!